Ainda é bom dia a todos. Neste painel final, nada melhor do que ouvir os operadores e também, obviamente, os principais fabricantes mundiais de equipamento, terminal e não só, também tem outro tipo de produtos, como se costuma dizer, de linha branca e de linha castanha. Mas o que nos traz aqui, de facto, é debater o estado atual em termos de mobilidade, concretamente em relação às redes móveis. Como sabem, já se fala no 5G para 2020, salvo erro. Pelo menos é o que os fabricantes pretendem impor, mais uma vez, como sempre, ao mercado. E eu passaria a apresentar, lá fora, estivemos a conversar um pouco, como é costume, e chegámos à conclusão que temos aqui muitos anos acumulados de experiência. Como diria um pensador italiano, o futuro tem um coração antigo e, portanto, é óbvio que podemos estar todos muito entusiasmados com o futuro, mas temos que relembrar um bocadinho de vez em quando o passado para perceber como é que poderá ser a evolução. Aqui, mais próximo de mim, tenho o António Margato, e eu vou ler, obviamente, o título que aqui está, depois ele poderá corrigi-lo, Consumer Marketing Director da Vodafone. O António está nesta indústria desde 1999, portanto ainda é um pré-millennial, portanto estamos a falar do século passado. O Duarte Sousa Lopes, diretor responsável pelo negócio móvel na NOS, está na indústria desde 95. O João Epifânio, diretor responsável pelo negócio móvel, mas neste caso na PT, que não sei se é ML, se é PT, a antiga TMN, portanto nós os três, portanto eu, o António e o Duarte entramos exatamente no mesmo ano para a TMN, em 95, portanto já somos decanos desta, eu entretanto depois saí, não é? Mas já somos decanos neste setor, e talvez o mais, apesar de ter os cabelos mais brancos, talvez o mais recente nesta indústria, que é o Tiago Flores, que só está aqui há 7 anos, e a quem eu peço que comece por enfim, apresentar ao painel o que é que a Samsung tem para nos dizer em relação ao futuro do mobile em Portugal. Obrigado. Obrigado. Bom dia a todos. Também queria agradecer o convite à Samsung Portugal por estar aqui presente e estar neste fórum de mobilidade e contribuir com os seus insights como fabricante e como agente ativo nesta mudança. Eu não vou dizer coisas muito diferentes do que foram ditas até hoje. Algumas serão muito similares, mas eu queria me focar num ponto. De facto, nós estamos com uma oportunidade nunca antes vista, porque o universo das telecomunicações e telefones está disponível como nunca esteve, como nós vimos nas apresentações passadas, para o consumidor. É aqui que se criam as oportunidades e desafios, e é de facto assustador o que nós temos como oportunidade à nossa frente, mas eu acho que o mais importante nesta nossa discussão vai ser sempre centrada no consumidor. O consumidor é o utilizador, é o cliente, é o colaborador, ele sim é o agente desta mudança. Esta mudança que está a acontecer no trabalho, mas também na sua vida pessoal. E é isto que eu gostaria de me centrar aqui. Centrando aqui um pouco na geração do milénio, ou seja, aqueles que nasceram nos últimos 20 anos, são eles que, de uma forma diferente, têm novos comportamentos e, em particular, com a tecnologia. São eles que estão a liderar esta mudança do paradigma. São consumidores ultra exigentes e que tratam o smartphone por telefone. São os consumidores que tratam o e-commerce ou a loja online por apenas loja. De facto, eles têm a razão. Eles não conhecem outra plataforma. São, de facto, consumidores muito conectados, com grande interação e, se não obtiverem dos produtos e serviços essa interação, claramente desistem e procuram novas alternativas. Estamos a falar de consumidores que procuram relações pessoais, altamente interativas. Estamos a falar do poder do consumidor. É isto que ele quer e também é isto que ele já está a obter. Mas falando de tendências são todas importantes, acima de tudo, para tomarmos decisões.
E a primeira reflexão e tendência que eu gostaria de vos colocar é que como é que as organizações estão a lidar com este novo paradigma de mobilidade? Como é que as organizações estão a ver a entrada desta nova geração na sua organização? Sem dúvida, não é surpreendente que todas as empresas, desde grandes dimensões, pequenas dimensões, dos mais vários setores, adotam já uma estratégia de tecnologia presente na sua estratégia empresarial. E também não é nada de surpreendente que o CEO agora está cada vez mais presente na direção estratégica da companhia e as equipas da IT, que antigamente, e continuam, obviamente, a liderar e a perceber dos processos da companhia, agora sentam-se na mesa da direção porque são elas que percebem melhor as necessidades deste novo grupo de consumidores e são elas que podem, de uma forma transversal, na empresa, corresponder a estas necessidades. Não só do ponto de vista do modelo de negócio, não só do ponto de vista também ao nível do colaborador. Também outra tendência e de responsabilidade das organizações, e é o desafio que eu também coloco aqui, é a convergência. Os produtos são cada vez mais convergentes. A tecnologia assim o permite. Estamos a falar que o consumo confunde-se com o trabalho. E os equipamentos são exatamente os mesmos. Cabe às organizações potenciar e dar velocidade a esta convergência. Convergência é essa que é uma segunda grande tendência, a convergência é essa de que aquela tradicional tema discutido entre o equilíbrio da vida pessoal e do trabalho, hoje faz muito mais sentido falar em mistura entre o trabalho e o tempo pessoal. No estudo que nós fizemos ao consumidor, verificamos que 75% dos consumidores produzem e ou complementam tarefas pessoais no ambiente de trabalho, no seu local de trabalho. Mas também é verdade que 77% desses mesmos consumidores traz para o seu tempo de lazer tarefas de trabalho. Claramente, o dispositivo para o qual preferem que isto aconteça é o telefone, como nós vimos nestas apresentações aqui. E, em particular, incidência nesta nova geração que eu falei. São consumidores que não esperam ter equipamentos diferentes do seu ambiente pessoal, do seu ambiente profissional, e a tecnologia já o permite. Portanto, não está longe dos nossos horizontes. Mas isto, obviamente, coloca um problema às organizações, ou melhor, se permitem, um desafio. Falámos aqui também no painel anterior. Segurança. Estes indivíduos, desta nova geração, 26% refere que, para concluir uma tarefa de trabalho, utiliza ferramentas pessoais. E o que é que eu estou a falar? Estou a falar de equipamentos, hardware, mas também software, para realizar a sua tarefa. Eles regem-se por regras que outras gerações não o fazem. E, por isso, é cada vez mais imperioso ter uma política de segurança que permita que estes dispositivos se comportem de uma forma segura no ambiente empresarial. Daí que a Samsung lançou um serviço que é o Samsung Knox. O Samsung Knox é a solução que responde a esta necessidade básica, ou seja, eu ter um equipamento que posso dividir de uma forma muito simples entre a parte pessoal e a parte profissional através de uma simples password. Falámos aqui também no painel anterior a importância da segurança, privacidade e gestão do equipamento. É exatamente isto que o Samsung Knox faz. No mesmo equipamento tenho estes dois ambientes com total segurança. Recentemente certificado pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, esta é uma tecnologia que é, sem dúvida, centrada no consumidor. Um consumidor, e voltando outra vez à geração do milénio, um consumidor que quer que o seu approval interno da empresa seja feito de uma forma similar ao como ele faz uma notificação ou uma publicação no Facebook. É o consumidor que está à espera de uma força de vendas, uma formação em força de vendas similar ao YouTube. E também é um consumidor que está à espera que um comunicado interno de empresa seja feito num ambiente tipo Twitter. Portanto, este consumidor não está à espera que a empresa lhe entregue uma tecnologia inferior àquela que ele tem no bolso. Pelo contrário. Portanto, é um consumidor que exige mais da companhia, do ambiente onde trabalha. E é isso que eu acho que o grande desafio, e a Samsung está altamente focada neste novo consumidor. Pergunto a todos,
Será que nós estamos a desenvolver estratégias de tecnologia capaz de abordar e incorporar esta nova geração no ambiente de trabalho? De facto, eu, em tom de provocação, ou não, diria que deveríamos olhar primeiro para o software que o consumidor utiliza. Sem dúvida, o Android é o sistema operativo mais usado de todas as gerações. Estimamos que em 2017, 66% dos smartphones empresariais seja com o sistema operativo Android e, portanto, consideramos que seja imperioso termos uma ferramenta, como apresentei há pouco, que é o Samsung Knox, que completa todo este ambiente de segurança e de privacidade entre o mundo profissional e o trabalho. Queria também salientar que, no que diz respeito ao desenvolvimento de soluções, devemos pensar primeiro em mobile e depois em desktop. Claramente é o desafio que também coloco aqui aos presentes. Porquê? Porque esta nova geração passa a vida conectada. Nós vimos há pouco também nas apresentações anteriores. Porquê? Porque 74% destes indivíduos passa o seu tempo ligado à internet móvel para completar tarefas, comprar e para partilhar os seus conteúdos. Sem dúvida, a Samsung continua a focar a sua tecnologia centrada no consumidor e com uma premissa de tornar cada vez mais completa esta experiência que agora é comum ao consumidor na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Este é o centro do nosso negócio e acreditamos que o novo posto de trabalho está ao nosso alcance. Partilho com vocês a nova visão do posto de trabalho para a Samsung, que está disponível para todos nós. Obrigado. Proteja o seu negócio com elevada segurança. Trabalhe com algumas das aplicações de produtividade mais populares. E não pare com o carregador sem fios. Desenvolva o seu negócio com o novo Samsung Galaxy S6. Muito bem, muito obrigado, Tiago. Eu, se calhar, os nossos 3 representantes dos operadores móveis vão querer falar um bocadinho mais do mercado consumidor e fugir um bocadinho ao mercado empresarial, apesar do Tiago ter lançado esse mote. Assim sendo, eu se calhar perguntava mais ao Tiago, por um lado, prevê-se que os smartphones vão ser o principal artigo de consumo eletrónico a ser vendido, portanto vão ter essa primazia em termos de vendas pelo menos até 2020. Mas vão existir evoluções, não vão existir evoluções? Uma coisa que me faz um bocadinho de confusão é que todos os 6 meses há sempre um modelo novo, praticamente. Agora, já no vosso caso, já o Edge, também não sei porque é que serve aquilo, é só mesmo, enfim. Mas de qualquer modo, a minha pergunta é o que é que vocês estão à espera e tendo em linha de conta também as novas gerações, portanto, que são gerações... mesmo em termos de consumo, não olhando tanto para o aparelho, mas olhando para o que consomem em termos de aplicações e da maneira de as consumir, portanto, quando dão muita importância à fotografia, dão muita importância aos filmes. Como é que a Samsung, se puder, assim, obviamente, se não for um segredo, como é que vocês veem qual é a evolução, portanto, como é que vai ser o S7 e o S8 e o S9 diferente em relação ao que já existe? É uma questão que faz todo o sentido. Nós acreditamos que o desenvolvimento do smartphone ainda está no seu estágio. Obviamente utilizamos todos os dias, falamos todos os dias do equipamento, usamos todos os dias e de facto também tentamos prever. O que é facto e para o que eu posso partilhar
é duas tendências claras. Primeiro, o tamanho do ecrã. Os equipamentos são cada vez maiores. O consumidor já reconheceu que consegue ser mais produtivo e há um engagement maior do consumidor com ecrãs maiores. Para partilhar alguns dados, apenas dizer que o consumo de mídia num telefone de acima de 5 polegadas é 40 vezes superior a um telefone inferior a 5 polegadas. 40% do mercado já está, ou dos consumidores já escolheu um telefone acima das 5 polegadas. Isso, de facto, é uma tendência que acredito que se vai manter e vai crescer. Outra grande tendência, sem poder desvendar os nossos segredos do R&D, que eu também não os tenho, mas claramente o que nós sentimos pelo parte do consumidor é equipamentos cada vez mais flexíveis, como os ecrãs flexíveis que são do conhecimento comum que nós estamos a desenvolver, quer seja por ecrãs curvos, como nós apresentámos este ano, que trazem novas funcionalidades do ponto de vista de interação com o consumidor, como é o caso do Edge, mas ecrãs que podem ganhar uma nova dimensão e podem ser facilmente recolhidos através da tecnologia de ecrãs flexíveis. Penso que será as grandes tendências do ponto de vista de desenvolvimento de hardware. Muito bem, e tentando falar um bocadinho mais de produtividade, ou seja, as aplicações empresariais, de facto, todos nós somos consumidores e todos nós trabalhamos, graças a Deus, mas o que interessa é usar, em termos de mobilidade, usar as ferramentas móveis também do ponto de vista profissional. As questões de choose your own device, as questões de bring your own device, as questões que falámos, aliás, que falou na apresentação e bem, como é que se pode estruturar isso quando se apresenta isso a uma empresa? Portanto, no fundo, as empresas têm as suas políticas de comunicações móveis e de equipamentos. Como é que se pode, no fundo, evangelizar os diretores de compras, os diretores técnicos das empresas, das grandes corporações? Não estamos a falar, obviamente, de operadores móveis, porque esses têm que ir rodando e experimentando os vários modelos, mas, enfim, das indústrias mais tradicionais e fora deste setor, como é que isso é feito? Ou seja, como é que se, por um lado, alia a vontade de cada um de nós receber da nossa entidade empregadora o melhor equipamento possível, não só por uma questão de prestígio e de imagem, mas também por uma questão, enfim, de facto, de produtividade, repito, com os controle de custos e sobretudo, como que vimos, a segurança. Eu devo relembrar que o NOx, o Tiago, se calhar, como só está há 7 anos na indústria, o NOx já foi lançado há muito tempo. Eu já ouço falar do NOx há 4 ou 5 anos, pelo menos, não é? Ou talvez 4, 3. Por isso, isto é um relançamento. Portanto, como é que conseguem evangelizar e cruzar toda a vontade da pessoa, que de facto o equipamento não está em cima de uma secretária, está em circulação, a vontade da pessoa de ter o último grito, por um lado, e a vontade da empresa de não disparar os custos nesse capítulo. De facto, o Samsung Knox tem, neste momento, aquilo que eu referi é a versão 2.0, ou seja, é uma evolução do que foi lançado há cerca de 4 anos, e neste momento o Samsung Knox é a resposta àquilo que nós falámos aqui, ou seja, é um software que permite a gestão completa do equipamento por parte da empresa, ou seja, a empresa consegue, com o telefone que o consumidor usa no dia-a-dia, quer seja ele um telefone pessoal, quer seja um telefone da empresa, ele pode ser gerido pelo seu departamento de IT através desta solução. O departamento de IT pode então personalizar a parte empresarial, uma vez que não tem acesso à parte pessoal do equipamento, e através dessa gestão 100% personalizada a cada uma empresa, ou seja, a empresa consegue, de uma forma muito simples, ter acesso ao que o colaborador deverá ter acesso em cômodo de aplicações, aplicar e instalar as aplicações da própria empresa nessa parte profissional, com total segurança e com a continuidade de experiência do consumidor da parte privada e da parte pessoal. Eu queria acrescentar que, de facto, hoje é muito difícil quando chegamos a uma empresa e que nos entrega um equipamento que é francamente inferior àquilo que nós estamos habituados do ponto de vista pessoal. É um elemento de frustração e é um elemento, como falou, de não produtividade. Muito bem.
Bom, voltando a discussão um bocadinho mais para a parte dos operadores, o que o António, vamos começar por ordem alfabética, não de operador, mas de orador. Aqui o António, a pergunta mais, diria eu, generalista seria a Vodafone, que sempre tradicionalmente, pelo menos até há relativamente pouco tempo, posicionava-se muito e fazia muito alarido nisso, e tinha muita honra nisso, e precisava-se muito como um operador móvel, pura e simplesmente. De há uns anos esta parte teve que se reposicionar e, portanto, já vemos aí grandes avanços, quer na parte fixa, quer na parte, incluindo, obviamente, a questão da fibra óptica, e agora na parte de televisão. E, portanto, eu queria saber, isso não vos vai desfocar do negócio móvel, em termos de oferta, em termos de... ou a tendência do triple play, do quadruple play é para ficar e, portanto, tiveram que, chegando a essa conclusão, tiveram que alterar um bocadinho do vosso DNA. Muito bem. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer o convite e estar aqui. É sempre bom estar aqui a debater estes temas com os meus colegas. Em relação à sua pergunta, a Vodafone esteve sempre focado no cliente e nas necessidades do cliente. E vai continuar a estar. Isto é a premissa fundamental. A Vodafone quer dar os melhores serviços, quer dar sempre a melhor rede para ter os melhores serviços, e ao fim e ao cabo quer ir de encontro àquilo que os consumidores exigem em qualquer momento. É um facto que nós, durante muitos anos, fomos essencialmente um operador móvel. Não éramos só um operador móvel, ou seja, acho que, enfim, temos uma larga experiência também na rede fixa, enfim, essencialmente no segmento empresarial. Enfim. Eu próprio, na minha larga experiência, tenho larga experiência na parte do segmento fixo, no início dos anos 2000, por isso, para o segmento empresarial, mas é um facto que, mais recentemente, para irmos de encontro a todas as necessidades dos clientes, tivemos que apostar fortemente na nossa, enfim, na rede fixa, para o segmento de consumo. O nosso objetivo é dar os melhores serviços, seja, independentemente se é em mobilidade, se é em local fixo. O que é que nós queremos? Queremos ir de encontro às novas necessidades de consumo. Ou seja, hoje as necessidades de consumo, vimos isto hoje, enfim, nas várias sessões, brilhantes sessões que tivemos ao longo deste dia, que as necessidades e os padrões de consumo são diferentes, as pessoas querem ter acesso a vários serviços em qualquer lugar, também têm necessidades distintas e consoante se for local fixo ou local móvel para alguns serviços, isso tem que ser tido em consideração. E depois também apareceram uma série de novas aplicações, novos serviços, e a Vodafone, obviamente, teve que entrar, teve que desenvolver, teve que primeiro, obviamente, desenvolver a sua rede de fibra, para ir de encontro a essas necessidades dos clientes. As boas notícias é que nós não estamos todos focalizados, ou seja, continuamos focalizados na parte da qualidade do serviço móvel, que, enfim, apostamos fortemente na rede móvel. Ainda recentemente fomos reconhecidos como tal por uma entidade independente como a melhor rede móvel, por isso não estamos todos focalizados. E é uma forte... acho que há 3 estudos e depois cada um deles dá, mas tudo bem. Mas não. Isso só prova que também o mercado, enfim, que os nossos concorrentes também estão a fazer parte do seu trabalho. Mas não estamos todos focalizados. Na rede móvel continuamos focalizados e na rede fixa, apesar da nossa juventude, enfim, também temos estudos independentes, enfim, da Marktest, que comprovam que temos os índices mais elevados de satisfação, apesar da nossa juventude. Por isso, enfim, não há nenhuma desfocalização, mantemos a focalização no cliente. E que novidades é que tem, então? Até o Natal, pelo menos até o Natal, não é? Que é quando... temos. Muito bem. Começando pela rede fixa, na rede fixa continuamos... Não é para debitar os tarifários, não é nada disso? Não vou seguramente fazer isso, aqui hoje. Na rede fixa continuamos a nossa aposta, estamos a fazer um rollout massivo da rede fibra, estamos a chegar a 2 milhões de casas e temos a nossa promessa de ultrapassar estes 2 milhões de casas já muito brevemente. Faz parte do nosso plano de investimento Spring, já anunciado publicamente, são 500 milhões de euros de investimento que temos que cumprir e estamos a fazer acima do plano até ao próximo ano. Isso implica não só investimentos na rede fixa, mas também na rede móvel. Mais uma vez, não estamos todos focalizados na rede móvel.
Na rede móvel já temos numa cobertura de 4G cerca de 90% da população e queremos fazer chegar o 4G a todos os sítios onde temos 2G. Não estamos também só focalizados no 4G, acho que é importante dizer isto, estamos muito focalizados no 3G. O nosso objetivo é dar a melhor qualidade de serviço, onde quer que seja, independentemente da tecnologia. E reconhecemos que para isso, por vezes, temos que apostar em todas as tecnologias. Há algo que por vezes não se fala, que é a questão da nossa aposta na frequência de 900 MHz, na parte do MTS 900, mas tem sido uma aposta ganha. Tem sido uma aposta ganha, só a Vodafone é que tem apostado, é que só apostou nesta tecnologia, e isso permite dar uma qualidade de serviço excelente em determinados locais, como por exemplo o local onde estamos aqui hoje, sítios indoor, onde nem sempre se consegue dar uma boa cobertura de rede, por vezes com a 4G, mas o que se consegue dar com o 3G é suficiente e é bastante bom para, enfim, para serviços em mobilidade. E é isto que nós estamos a fazer, ou seja, essencialmente estamos, em primeiro lugar, a apostar na qualidade da nossa rede para dar os melhores serviços. Na parte dos serviços, sem entrar muito em detalhe, obviamente continuamos a desenvolver o nosso serviço de televisão, continuamos a desenvolver ofertas e serviços para os nossos clientes móveis, indo em conta estes novos padrões de consumo. Cada vez mais os dados são uma realidade e temos que acompanhar este novo caminho, e por isso é que temos vindo cada vez mais, e o próprio mercado tem vindo a fazer isso, integrar dados nos planos tarifários dos clientes e tentar, enfim, endereçar isso de acordo também com o cliente em si. Nós estamos sempre focalizados no cliente e por isso é que, enfim, por vezes temos ofertas diferenciadas com o seu cliente. Ainda recentemente estamos a fazer agora uma aposta no segmento jovem, com uma oferta, enfim, específica para este segmento, que vai de encontro às necessidades desse cliente. Tem uma necessidade de consumo mais elevado de dados, tem uma necessidade mais elevada também no acesso a determinados conteúdos, e pronto, essencialmente eu diria que, sem me alongar, enfim, podemos continuar aqui. Claro, mas isto é muito tempo ainda para muito conversar. bem. Duarte, um engenheiro convertido ao marketing, não sei se é bom ou se é mau, mas é uma evolução normal, diria eu. No vosso caso, a última vez que confirmei isto, acho que em termos móveis ainda são o terceiro operador, desse ponto de vista, não é? Obviamente que depois agora, hoje em dia, já se mistura os bundles todos e, portanto, isto depois tem leituras diferentes. Como é que vocês estão a ver em termos de evolução, ou seja, que esforço é que farão e até, ou não, aproveitando o facto de serem noutros segmentos, terem um bocadinho mais primazia, como é que aproveitarão ou como é que se esforçarão para conseguir ganhar a cota de mercado? A nossa aposta central tem sido na convergência e eu diria que tem sido uma aposta de grande sucesso. Nós somos hoje em dia o único operador com um ganho expressivo de cota no móvel e não só temos tido sucesso nessa aposta, como essa aposta é para continuar e é uma aposta que acreditamos que irá acelerar muito o nosso crescimento de cota no móvel. Além disso, temos um conjunto de iniciativas no segmento pessoal e também em menor medida na banda larga móvel que vão contribuir para o nosso crescimento sustentado. Qual é o objetivo aqui? O objetivo aqui é, obviamente, conseguir alavancar sobre a qualidade dos nossos ativos de base, os que deram origem à fusão, para ter um crescimento muito acelerado de cota no mercado. E hoje em dia, quando olhamos para números como mais de 500 mil de clientes adquiridos no móvel num prazo de tempo relativamente curto, achamos que é uma aposta ganha, que é uma aposta para manter. Além do tema da convergência, que é central e continuará a ser, há o tema da evolução dos tarifários no segmento pessoal. Aí achamos que no segmento pessoal há muito a fazer em termos de simplificação das ofertas e em dotar todos os tarifários com uma dotação de internet. Hoje em dia já nos faz relativamente pouco sentido que haja tarifários de móvel sem internet incluída e é um caminho que iremos continuar a perseguir. Temos também uma aposta muito forte no segmento jovem, onde fomos o primeiro operador a introduzir um conceito completamente novo que dá apps ilimitadas e uma dotação de internet abundante aos nossos clientes. E isso, curiosamente, não só tem sido uma aposta com resultados muito relevantes, como quando nós olhamos para os estudos de satisfação que fazemos aos três operadores, hoje em dia, podemos afirmar que somos o operador com o maior nível de satisfação no segmento jovem, que é algo que nos orgulha muito. E achamos que isso não acontece por acaso, acontece porque temos um desenho de produto e temos uma aposta na qualidade de experiência que é muito consequente.
Depois só falava de dois temas que um deles, ou dois deles, o António já aflorou, mas eu acho que pela importância que têm, não podem deixar de ser referidos. Temos um investimento massivo em redes. Nós temos até 2018 um plano de investimentos de cerca de 1,5 mil milhões de euros, grande parte dos quais se destina a investimentos em rede, quer fixas, quer móveis. E, portanto, esse investimento em rede vai nos levar de um nível atual que são de cerca de 3,4 milhões de casas no fixo, para níveis ainda mais elevados, e vai nos levar a ter uma aposta muito consequente na qualidade de rede do móvel. Depois, o outro tema que eu acho que é importante referir nestas coisas, acho que já foi aflorado em várias das apresentações anteriores, é que temos uma aposta muito forte naquilo que é a qualidade de experiência dos nossos clientes. Efetivamente, achamos que, além de todos os desafios que já foram enunciados esta manhã, há um desafio que é central nisto tudo, que é combater a fragmentação, aliás, que existe nisto entre devices, sistemas operativos, experiências, etc. Se hoje em dia conseguirmos desfragmentar e ter uma experiência mais simples e de melhor qualidade para o cliente, achamos que isso é um contributo importante da indústria para continuarmos a ter um crescimento muito acelerado, quer no móvel, quer no digital em geral. Muito bem. João, nós tentámos, que a organização tentou fazer esta conversa em francês, mas como não arranjámos tradutores simultâneos, não te importarmos falar em português, e ia-te perguntar exatamente nesse aspecto, esta nova vida, se vai ou não, estes novos acionistas, no fundo, se vão ou não. Eu sei que eles trazem muita experiência também, no caso da SFR, em França, e noutras operações, também de televisão. Como é que é? Eu vou se calhar começar por aquilo que tinha pensado dizer em último lugar e depois faço como na televisão e ando para trás. Eu acho que nesse aspecto não vai ser muito diferente, ou seja, a PT vai continuar líder como sempre foi, no móvel, no 3P, no 4P, no 5P, na banda larga, na fixa, na móvel. O que é o 5? Desculpa lá, agora estás-me a baralhar. O 5P é os 4 serviços, internet fixa, internet móvel, Está bem. que era o P que faltava, se bem que há várias derivações do 5P. Claro. Portanto, eu nesse aspecto acho que vamos ter mais do mesmo, do ponto de vista da PT. E não creio que a alteração acionista venha alterar o que quer que seja na nossa abordagem de mercado. Também importa dizer, e enfim, não é para que fique bem, mas de facto já outro painelista referiu, em Portugal nós temos uma qualidade de serviço que é absolutamente acima da média. E até diria que é independente do operador. De facto, Portugal e os 3 operadores têm feito investimentos, todos eles muito relevantes, que aponta para que, por exemplo, quando o colega da Capgemini referiu as metas que se previa para 2020, Portugal já cumpriu todas aquelas metas, quer do ponto de vista da cobertura de fibra, quer do ponto de vista da cobertura de rede móvel 4G. E, portanto, acho que somos claramente um país de charneira desse ponto de vista. Mérito para todos nós e, digamos, para o modelo de negócio que temos sabido implementar, explorar, com permanente inovação nos serviços, nos tarifários. É obviamente, e digo com alguma vaidade, para mim em particular, sentir que os meus colegas todos partilham deste objetivo relativamente à convergência. Como é sabido, a M4O foi a primeira oferta convergente a ser lançada no mercado, verdadeiramente convergente. Um projeto que tive o prazer de coordenar. E vejo que, enfim, vejo eu e vi a generalidade dos clientes, de facto foi a estratégia que todos os operadores adotaram, uns em pacote fechado, outros em pacote aberto, como ali no caso da Vodafone, mas, enfim, diria que não tem que comparar o vento com as mãos. É uma tendência que não é só em Portugal, é uma tendência que está a percorrer toda a Europa e há de percorrer também todos os outros continentes. Porquê? Porque traz sinergias para o cliente, traz eficiência de preço. Isto, no final do dia, o princípio do pricing é relativamente simples. Se eu for comprar um carro, tenho um preço. Se for comprar 4 carros iguais, naturalmente não estou à espera
ter o mesmo preço de 4 vezes o carro individualmente comprado. E, portanto, há aqui uma lógica de desconto de quantidade que as pessoas percebem perfeitamente e que nós, operadores, também temos, naturalmente, esforçado para passar o conceito. Isto também não aumenta mais a inércia? Também não aumenta muito a inércia? Ou seja, a inércia no sentido de fidelizando 4 vezes, diria eu. Não 4 vezes talvez não, mas havendo uma âncora muito maior também é mais complicado. Claro. Ou seja, obviamente temos objetivos de negócio claros nestas ofertas. Naturalmente pretendemos que os clientes concentrem os serviços connosco, que nos garantam também um período de amortização do investimento que fazemos em cada casa quando instalamos o serviço. E naturalmente o cliente tem que também cumprir aqui algum período de permanência, mas é inevitável no modelo de negócio que nós vivemos e é graças a esse modelo de negócio que o Pay TV em Portugal tem a penetração que tem, muito acima dos 85%. Portanto, mais uma vez, investimos, o cliente tem-nos dado também a confiança e preferência pelos nossos serviços, por isso somos líderes em todas as categorias. Independentemente dos estudos de qualidade de serviço que se possam fazer, esta é aquela que é irrefutável e todos concluem o mesmo quando olhamos à dimensão do nosso mercado. E, portanto, temos objetivos muito semelhantes, queremos naturalmente e trabalhamos muito a qualidade de serviço. É por isso que os níveis de satisfação, e é genérico também, não tem como esconder, de todos os operadores, quando estamos a falar de uma escala de 1 a 10, de uma escala de 1 a 10, acima de 8, são níveis de satisfação muito elevados. Digamos que o esforço de ter mais umas décimas por vez até não compensa em concreto, porque estamos já a falar de serviço de elevada qualidade. A convergência tem sido, obviamente, um fenómeno extraordinário que nos apresenta também desafios mais complexos do ponto de vista desta mesma qualidade de serviço. Isto não é apenas juntar o móvel ao 3P, tem mais complexidade do que isso, desafios do ponto de vista da faturação, dos sistemas de provisioning, por aí fora, que naturalmente nos traz também mais complexidade interna do ponto de vista da gestão. E aí, enfim, também fizemos um caminho, um processo de aprendizagem, mas mais uma vez acho que temos em Portugal serviços bastante sofisticados. A preocupação com o novo acionista também, o nosso novo acionista também atento e percebeu isso. Portanto, acho que temos um ecossistema muito competente no nosso país, muito inovador, e que seguramente vai continuar a trazer melhores serviços aos nossos clientes. Mas indo um bocado por aí, portanto, agora tentando abordar temas um bocadinho mais específicos, por um lado, e por outro, pegando um bocado nas tuas palavras em relação à convergência, ou seja, falaste na convergência de serviços do ponto de vista da fatura, não é? Que é importante, e obviamente da instalação. Eu se calhar pegava agora num outro tema que tinha a ver com a questão do dual screen e porque não triple screen até, ou seja, no fundo a convergência dos serviços propriamente ditos e, portanto, no facto dos hábitos e dando o exemplo concreto, eu hoje em dia já consigo, através do meu telemóvel Samsung, já está aqui o Tiago, controlar a minha televisão Smart TV, portanto, no meu smartphone já consigo controlar a minha Smart TV e se tiver que me ausentar da sala, não ter que interromper o filme, porque posso continuar a ver quando vou buscar qualquer coisa à cozinha, um copo de água, por exemplo, posso continuar a ver o filme que está a ser, ou o conteúdo que está a ser projetado e, portanto, não tenho que interromper esse mesmo conteúdo. Eu recorri-me agora de um estudo recente do IAB Portugal, IAB Internacional e, portanto, aplicado a Portugal, que teve 4 conclusões, muito rapidamente. Portanto, que o consumo de vídeo em smartphone cresceu 27%, que os portugueses aceitam ver pre-rolls, no fundo são aqueles anúncios iniciais, em smartphones para terem acesso gratuito a conteúdos de vídeo, que Portugal está no top 3 de países onde a descoberta de vídeos através da publicidade é a mais elevada, e 61% dos portugueses, com smartphone afirma consumir vídeo em mobile enquanto assiste TV. Portanto, no fundo temos se já antigamente tínhamos, nomeadamente os mais jovens, a ver televisão e ao mesmo tempo trabalhar no PC,
e se calhar ir a buscar conteúdos relacionados com o que estavam a ver na televisão, neste momento, de facto, também pelos ecrãs cada vez maiores dos smartphones, temos enfim, multitasking em termos de, mas isso também representa a convergência de serviços. Como é que veem isso? Ou seja, como é que acham que, se por um lado esse consumo de vídeo vai-vos ter que, e se for em casa, obviamente, é mais feito via Wi-Fi do que propriamente pela rede móvel normal, mas como é que vem isso em termos de oportunidade de negócio? Existe, não existe? Como é que conjugam isso com os detentores de conteúdo? Ou seja, eu tenho que ter também, para poder aproveitar isso, também tenho que ter, e mais uma vez voltamos um bocadinho à época portanto, antes de 2000, 2001, em que havia muito o conceito do wall garden, e portanto eu quando lanço o controle do mel, por exemplo, portanto essa maneira de controlar o mel por smartphone obriga-me a ser cliente mel e se for cliente móvel mel já não consigo controlar a zona. Estou a dizer isto porque em casa tenho os dois, tenho zona, perdão, tenho nós e tenho mel, e portanto, como televisão, e portanto, mas como operador móvel só sou cliente de um, para não ter que ter dois. E portanto, como é que vocês veem esta naquilo que também acho que salvo erro era o Eduardo que falava, como é que vocês veem esta normalização e tornar as coisas um bocadinho mais fluidas nesse sentido e não haver, digamos assim, barreiras na utilização desses serviços? Já agora? Quer dizer, não sei que o Tiago tem alguma coisa a dizer, como representante em termos de hardware, no vosso caso, tem que ter câmaras cada vez mais, com melhor definição, tem que ter... Sim, falamos desta tendência já há algum tempo. Nós, felizmente, temos uma oferta alargada de produtos de vários ecrãs, desde a televisão, ao tablet e ao smartphone. Desenvolvemos sempre as nossas tecnologias já a pensar nos três ecrãs. Também no sourcing local de aplicações e que desafiamos parceiros locais a produzir conteúdo para os nossos equipamentos. Temos sempre essa preocupação, ou seja, o desenvolvimento das aplicações serem obrigatoriamente multiscreen. Temos vários casos de sucesso. Se eu tiver uma televisão Samsung, como é o caso, por coincidência, imagino se tenho uma televisão LG, eu com um telemóvel Samsung não consigo controlá-lo. Não. Pois, não. É essa a questão, não é? Porque como é que, se calhar é suposto ser assim, mas o problema é que para o consumidor, isso, ou temos tudo da mesma marca, ou então não conseguimos tirar partido dessas facilidades. Sim, neste momento nós temos a capacidade de, nos sistemas operativos que nós utilizamos, tanto em televisão como em mobile, obviamente o Android, em televisão é o nosso sistema... Que também não é Android, entre aspas. É o nosso sistema operativo. Como é no caso dos wearables, por exemplo. Nós neste momento começamos com o sistema operativo próprio e continuamos com o nosso sistema operativo próprio de televisão. Achamos que continua a ser o sistema operativo que, do ponto de vista de conectividade e produção do conteúdo de televisão, como o acesso à internet, ainda a melhor experiência de televisão conectada à internet. Daí a razão de mantermos ainda o nosso sistema operativo, que cada vez vai ser mais convergente com os wearables, como o caso do Tizen. Pronto, eu já agora, antes de dar a palavra ao António e depois ao Duarte e ao João, juntava estas conclusões do que todos receberam, aliás, do IAB, sobre o consumo de vídeo em smartphones, juntava a algumas previsões que foram feitas que dizem que o consumo de vídeos curtos é algo que é uma tendência, por um lado, mas por outro não vai substituir, em termos de oportunidade de monetização, nomeadamente publicidade e não só, o consumo de vídeos mais longos. Aliás, há algumas estatísticas que dizem que até o próprio visionamento de vídeos no YouTube, que todos os dias tem coisas novas, o próprio visionamento em alguns países está a decrescer e, portanto, as pessoas também já começam a ficar um bocadinho, fartas desse tipo de consumo. São muitos temas, mas pegando nessa última afirmação, acho que depende muito, enfim, do padrão de utilização. Por exemplo, em mobilidade, nós vemos isto na nossa rede móvel, mais que ver as previsões, vermos a realidade dia a dia.
vemos que o YouTube é, é a aplicação com mais consumo de dados na nossa rede móvel, enfim, e o vídeo no geral, ou seja, a parte do YouTube, a parte do HTTP Stream. Que é algo que vocês não monetizam, portanto. Ou seja, HTTP Stream. Sim, as pessoas usam a vossa rede e estão a usar... eu acho que esse é um desafio e isso faz a ponto para a parte do multiscreen. Enfim, nós sempre, enfim, a Vodafone sempre, já há vários anos, aliás, eu até acho que fomos os primeiros a lançar a primeira aplicação multiscreen, quando a gente permitiu, já em 2009, foi até um projeto que eu liderei, a gente permitiu, através do PC ou através do tablet, comandar, enfim, aceder ao guia e comandar a televisão e fazer gravações. Isto já, enfim, estávamos nós a dar os primeiros passos na rede fixa. E nós sempre acreditámos que a parte do multiscreen e a parte do vídeo ia ser essencial, não só para, enfim, o acesso de mobilidade, acesso a estes short vídeos, até inclusive de outras plataformas, mas também na parte da convergência do serviço de televisão. E nós conhecemos isso porque é inevitável. Também estávamos a prever esta evolução que aconteceu, ao fim e ao cabo, na parte dos smartphones. Já agora só aqui alguns dados, enfim, são dados reais de utilização na nossa rede. O que nós temos vindo a verificar é um crescimento de dados tão grande, especialmente nos últimos meses, muito fomentado pela tecnologia 4G e pela evolução dos devices. O tablet rapidamente nos últimos meses aproximou-se, do ponto de vista de consumo de dados, aproximou-se a um PC, é natural que assim seja, e isto temos a oportunidade que temos para os smartphones, porque os smartphones rapidamente estão-se a ser adotados tecnicamente as mesmas características num tablet, e vemos aqui uma oportunidade, enorme do ponto de vista de consumo de dados. E vemos isto rapidamente também nas várias famílias de telemóveis. Se estivermos a ver um topo de gama de um telemóvel, da família mais recente para a família anterior, vemos que rapidamente há quase uma duplicação do tráfego consumido. Isto também tem a ver com a tecnologia, obviamente. Mas se vocês não conseguirem cobrar mais por isso, é um problema, não é? Lá ver, eu acho que nós temos que arranjar o modelo certo para monetizar isto, quer na parte do multiscreen, quer na parte dos dados. Eu acho que temos de estar atentos a este crescimento dos dados. Como o Duarte referiu, acho que temos que adaptar as nossas ofertas a estes novos padrões de utilização e temos, enfim, que tentar arranjar modelos diferentes. As soluções já as temos, os serviços já as temos, mas temos de tentar realmente monetizar. Monetizar estas soluções multiscreen, monetizar possíveis soluções, como referiu e bem. Eu próprio fiquei surpreso com esse estudo do IABI, da questão de saber que Portugal está no top, enfim, na descoberta de publicidade para ter um vídeo gratuito. Eu acho que temos que olhar para isso como uma oportunidade e temos que arranjar modelos que nos possam tentar monetizar isso, tentar aproximar o operador, enfim, o produtor dos conteúdos com o consumidor final, e eventualmente utilizando o operador para esse processo e não necessariamente através, enfim, das Googles. Temos que pensar na contextualização objetiva, ou seja, enfim, é claramente um grande desafio, mas eu acho que podemos fazer muito nesse campo, nessa parte, essencialmente em mobilidade. Eu acho que a mobilidade, sem dúvida, com contextualização, acho que poderá nos ajudar neste desafio que temos de como é que vamos monetizar isto. E, por outro lado, temos de trabalhar muito também com os produtores dos conteúdos. Acho que também, às vezes, há uma questão cultural. Tem havido barreiras enormes para modelos que possibilitem os operadores fazer essa monetização. E eu acho que, às vezes, mais vale tentar adaptar modelos de negócio do que fazer barreiras em modelos de negócio, porque depois fazem com que evitam que nós estejamos aqui realmente a discutir, enfim, evoluções a esses modelos de negócio que possam ser monetizáveis. Em suma, eu acho que é uma grande oportunidade o vídeo, todos nós sabemos isso, e o vídeo e o streaming em geral, temos que o conseguir, nós como empresa, enfim, como mercado no seu todo, tentar arranjar formas de monetizar. Por caso contrário, enfim, vocês têm razão, vai ser essencialmente dados a passarem na nossa rede, sem podermos monetizar, depois não vai tornar isto sustentável na cadeia de valor e não podemos garantir estes fortes investimentos que temos vindo a fazer para garantir esta capacidade necessária. Mas, eu sou muito otimista em relação a isto. Também um dado recente que ainda agora tivemos analisado dentro da empresa, nós já temos cerca de metade do nosso tráfego nas redes móveis na rede 4G. E isto prova como é que se fizermos chegar a tecnologia a todos os nossos clientes e dermos uma experiência de cliente muito boa para o mesmo, se for depois disponibilizar serviços com conveniência, com simplicidade, as pessoas vão estar
disposta a utilizar esses serviços, inclusivamente depois a pagar pelos mesmos. Sabemos que eventualmente poderão ter acesso a esses serviços, a estes conteúdos, também noutros formatos, mas se nos preocuparmos com a conveniência, com a simplicidade e com a excelência de serviço e qualidade do mesmo, eu acredito que depois podemos iniciar a monetização de alguns serviços que hoje não fazemos. Muito bem. Duarte, a mesma pergunta, mas, enfim, acrescentando a questão, embora os conteúdos sejam abertos, mas a questão da vossa histórico que já tem como detentores da Sport TV e como também detentores de cinemas e de conteúdo cinematográfico. Não sei se é mais fácil, se é mais difícil, mas um bocadinho a mesma questão no sentido de convergência. Portanto, como é que começa a monetização, como é que a conseguem, como é que a vão conseguir obter, se é que a vão conseguir obter? Eu diria que o vídeo é um excelente exemplo do OTT. Nós, na indústria, tradicionalmente, andamos sempre a demonizar muito os OTTs. Muito porque... Deixa-me só fazer um parênteses. A Samsung é um OTT, não sei se repararam, que a pessoa quando carrega lá num botãozinho, aparece lá desde desenhos animados dos Angry Birds até outro tipo de moda Lisboa, por acaso não está lá Portugal Fashion, não sei porquê, mas, etc. Portanto, eles são um OTT, ou seja, eles acabam por concorrer com a Vodafone, com o Cabvisão, com o Mel, etc. E portanto, cuidado com eles. Com a Samsung sempre. O que eu diria eu acho que a indústria há uns anos atrás tendia a demonizar muito os OTTs, muito pelo tema da canibalização das apps de comunicação. Eu acho que esse tempo já passou e... Mas que estão cada vez mais sofisticados. Que estão cada vez mais sofisticados. São cada vez em maior número e para vários segmentos neste momento. As crianças mais novas usam o Snapchat, depois mais velhos o Viber. E podemos desenvolver isso daqui a bocadinho e algumas coisas que a indústria pode fazer para ou cooptar esses serviços ou geri-los de forma mais inteligente. Mas eu ia fazer outro ponto, que é, eu acho que o vídeo e aplicações que são vídeo-intensivas são um excelente exemplo de OTTs que são muito relevantes para a indústria, na minha opinião. Porquê? Porque eles basicamente tornam mais relevante e mais indispensável a cada dia que passa o acesso móvel. Nós hoje em dia temos um problema, diria eu, no acesso móvel, que está a tirar à indústria uma grande capacidade de monetização e criação de valor, é que, pela configuração das nossas ofertas, sobretudo num passado, não tanto num passado mais recente, mas num passado bastante longo, ainda há algum receio nos consumidores de utilizar dados móveis. E esse receio efetivamente existe e faz com que, se virmos as estatísticas, mais de metade do tráfego que é feito em smartphones é feito em Wi-Fi e nem sequer é feito na própria rede móvel. Obviamente o que me parece aqui é que mas isso também é uma questão de qualidade de serviço, uma questão de largura de banda, não é? Eu diria que não é tanto isso, eu diria que é fundamentalmente uma preocupação com os gastos que o cliente pode ter. Bom, se nós de facto quisermos criar valor aqui, e acreditamos que há muitíssimo valor adicional a ser criado, se conseguirmos eliminar este receio, esta preocupação com os dados, temos que fazer um conjunto de coisas e esse conjunto de coisas tem que ser sustentável e tem que garantir que o ecossistema é sustentável. A primeira coisa que eu acho que temos que fazer para fomentar esta utilização de dados móveis mais intensa é despreocupar as pessoas. Despreocupar as pessoas passa por dois caminhos para ser sustentável. Um lado, obviamente, as dotações de tráfego terão que ir evoluindo. Segundo, o controle de consumos terá que ser feito de uma forma eficaz e simples. Esse é o primeiro ponto. Depois, ao ponto da continuidade de experiência, eu de facto devia ter a tal experiência seamless entre os vários screens que estávamos a falar há pouco. E acho que é um desafio adicional que é um problema para os clientes hoje. Os clientes hoje têm mais de 4 devices em média. No entanto, nós basicamente estamos a resolver o problema de ligação de um desses devices, que é o telemóvel. E, portanto, se não conseguirmos, de uma maneira simples e com um pricing razoável, dar uma solução de mobilidade para os vários devices móveis do cliente, acho que estamos a criar um novo espaço de desenvolvimento dos dados móveis que é relevante, é necessário, há uma necessidade clara disso ser endereçado e pode criar muito valor adicional na indústria. Agora, para isto acontecer, na minha perspectiva, há dois pré-requisitos fundamentais. O primeiro é que a evolução do pricing dos dados móveis seja feito com vista à sustentabilidade a longo prazo do sistema. Nós não podemos simplesmente ir aumentando dotações de tráfego sem um pensamento mais geral sobre o pricing de dados móveis, porque senão isto basicamente conduz a uma equação que não é possível. Nós vimos hoje de manhã receitas a cair aceleradamente e CAPEX a subir aceleradamente. Isso basicamente não é sustentável. Portanto, temos que criar aqui um caminho
que de facto nos traga valor incremental para nós conseguirmos sustentar este tipo de investimento. Portanto, só tentando resumir, claramente as oportunidades estão aí, o ecossistema, e acho que é uma grande virtude dos últimos anos, foi criado. Agora, o ecossistema é um ecossistema que atualmente tem bottlenecks importantes. Se nós quisermos continuar a investir nas redes a este ritmo, temos que discutir o tema da neutralidade de rede em particular, com abertura e com razoabilidade e sem demagogia, porque senão não vamos criar as condições de base para o tal ecossistema florescer. Mas aí és mais adepto de ter 2 níveis de serviço ou condicionar, digamos assim, mais democrático ou menos democrático? Quer dizer, ambos não são democráticos. Eu acho que isso é uma maneira, se me permites, fundamentalmente errada de colocar o problema e é uma maneira de colocar o problema que tem sido muito usada, nomeadamente pelos políticos, para enviesar, na minha opinião, um bocadinho a discussão. O que é facto, se nós pensarmos numa autoestrada, e voltando àquele tema muito antigo, que é do início da nossa carreira, das autoestradas da informação, que já não se usa esse termo, se eu quiser construir uma autoestrada, tenho que saber construí-la e tenho que saber mantê-la. E acho que não passa na cabeça de ninguém que uma empresa de caminhonagem que utiliza intensivamente a autoestrada paga o mesmo que um motociclista. Isto é mais ou menos de bom senso. Pronto. E o problema que temos hoje em dia é muito análogo a este. E, portanto, nós temos, efetivamente, a montante da nossa cadeia de valor, players de grande dimensão mundial que têm uma apropriação de valor muito desproporcional. O facto de acharmos que esses players têm que remunerar a indústria, que é a base da indústria de telecomunicações e mídia, de forma diferente, não leva, na minha opinião, a uma internet a 2 velocidades. Pelo contrário, é que se nós acharmos que leva a uma internet a 2 velocidades, então achamos que qualquer mercado em que haja segmentação de preço é um mercado errado no seu conceito. Ora, são mais do que muitos, felizmente, na nossa democracia. Isso é verdade, mas também é verdade, no caso das autoestradas, que há uma coisa chamada Via Verde, que não é bem que toda a gente pode aderir, até é democrático, mas permite uma fluidez superior a quem não adere. Eu Via Verde situaria noutro domínio, que é o tema do pagamento e como é que faço o pagamento. Acho que não entra no domínio do pricing, porque eu não tenho um desconto particular. Mas devias, por acaso achava que quem aderisse à Via Verde devia pagar menos, mas pronto, até paga mais tem que pagar o identificador. Mas pronto. É uma boa discussão, mas pronto, para voltar aqui ao ponto, nós efetivamente o que achamos é que o acesso aberto à internet é uma condição absolutamente crítica do desenvolvimento socioeconómico. Agora, que as condições de base para haver esse desenvolvimento socioeconómico baseado numa internet aberta, se aplicarmos a naturalidade de uma forma absolutista, não estão criadas, por e simplesmente, e a indústria não vai conseguir aguentar esta divergência entre receitas e capex. Agora, eu até colocaria a questão de outra forma, é que a segmentação de acesso, quando estamos a falar de segmentação de acesso upstream, estamos a falar de grandes players de internet, tipo Google, etc. Não estamos a falar da startup que estava a ser há bocado referida pela Microsoft. Quando estamos a falar de segmentação de acesso downstream, estamos a falar um bocadinho daquilo que o António estava a referir, de poder diferenciar os nossos serviços ao cliente final em função da riqueza de serviços que lhes damos e, eventualmente, da performance que lhes damos. Esta capacidade de extração de valor é, no fundo, o garante de que nós conseguimos, para o acesso básico, o acesso universal, ter um nível de preços que dá em Portugal uma abrangência, uma universalidade de acesso muito, muito grande. E, portanto, eu diria que o tema da neutralidade de rede tem que ser visto claramente de uma maneira que englobe toda a cadeia de valor. A neutralidade de rede não é uma discussão que pode ser descrita apenas aos operadores, por um lado, e, por outro lado, que não seja absolutista a não permitir discutir a segmentação de serviços. Mas como é que isso se implementa na prática, através voltando à questão do tráfego determinado, neste caso de dados e de originado, etc., consegue-se implementar um sistema de billing que seja intra-players, que seja enfim, execuível? Não só se consegue, como tu estás a ver isso em muitos países com Netflix, por exemplo. O tráfego que o Netflix gera já assumiu uma escala tal que tornou mais ou menos imprescindível a um conjunto de operadores grandes ter esse tipo de acordos com o Netflix. E eu diria que a sustentabilidade do sistema como um todo vai obrigar a que vejamos muito mais acordos desse tipo no futuro. Muito bem. João,
comungas dos mesmos questões? Absolutamente. Aqui é mais um Até tema em que como- convergimos. Não Como há operador dúvida. pós-incumbente, porque já não é incumbente. Não há dúvida nenhuma, aqui convergimos mais uma vez nas opiniões, eu não vou repetir os argumentos que os meus colegas de painel já exibiram e bem fundamentados. Mas não há uma cartelização, portanto. De todo. No entanto, também temos que ser mais conscienciosos nos atos, porque na realidade o que nós temos vindo a assistir permanentemente é que nós vamos, tudo aquilo que o Eduardo referiu, tudo aquilo que não devemos fazer é exatamente aquilo que temos vindo sempre a fazer, ou seja, estamos permanentemente a colocar tudo o que é inovação para dentro das ofertas e fazemos melhor no sentido das nossas receitas, pior, que é não só metemos para dentro, como costumamos dizer, mais serviço, como baixamos o preço. Portanto, eu acho que é verdade tudo aquilo que os meus colegas referenciaram, mas o nosso comportamento por vezes não é, digamos, consonante com aquilo que dizemos nestes painéis. E desse ponto de vista acho que também temos que fazer aqui um exercício de rigor mais atento, porque acho que somos os grandes contribuintes para de alguma forma, para o minguar do bolo de receitas do setor. Acho que temos naturalmente de procurar novos modelos de negócio. Nós estamos num setor que de facto as coisas mudam e acontecem com uma velocidade vertiginosa que nós temos de facto dificuldade em conseguir acompanhar. Deixem-me só dizer 3 coisas que aconteceram nas últimas 24 horas. O Google disponibilizou 57 dos nossos mais emblemáticos locais culturais, que permite visitas virtuais. Enfim, os principais mosteiros. Um deles é a sede da PT em Picoas, não é? Ainda não. Chama-se Maravilhas de Portugal. A Google lança hoje às 4 da tarde o seu serviço Apple Music. E já hoje de manhã saiu uma notícia Que estás a falar de streaming, em streaming? Sim, com a data em que vão acabar as tarifas de roaming. Okay? Isto aconteceu... Tarifas de roaming dados, mais ou menos dados ou de voz? estávamos por aqui. Dados ou de voz? Todas. Todas? Isto aconteceu mais ou menos enquanto nós estávamos aqui de manhã a ouvir os nossos colegas. Portanto, só para dar uma imagem do que é, de facto, a alta velocidade no nosso setor e como, enfim, estratégias que hoje podem parecer fazer todo o sentido, amanhã podem ser modelos que já não se adequam, porque de facto entrou um novo player, um novo OTT, o que lhe quisermos chamar, um novo player no setor, que de facto contrariou as verdades absolutas e introduziu variações significativas nos modelos de negócio. Portanto, os operadores tipicamente têm estado permanentemente, e já há vários anos, sob pressão de todas estas entidades. Estamos a falar do Google, estamos a falar da Apple. É certo, são dinamizadores, se quisermos, de certa forma, da utilização do serviço e dos dados, mas são contribuintes negativos para aquilo que é o investimento necessário para manter qualidade de serviço. E, portanto, este é um tema, discute-se muito, não se chega a conclusão nenhuma, faz lembrar um bocadinho a situação dos gregos, mas de facto é permanente, as discussões sobre este tema são levantadas nos mais diversos fóruns, mas não se consegue chegar a grandes conclusões. E pior que tudo, apesar de estarmos num espaço europeu, aparentemente, e pela dimensão de alguns operadores vão fazendo as suas negociações paralelamente com estas entidades, como a Google, vão chegando a alguns resultados, mas não é propriamente um manifesto. E com a Netflix também, que eu sei, não é? Em Portugal vai entrar de maneira mais concordata com os atuais operadores e, portanto... Sim, mas... O mercado é pequeno, então... Mas vamos ver... Ok, eu acho que os operadores em Portugal, acho que passaram a ter rapidamente essa fase do anti-OTT, porque perceberam que não, as pessoas de facto tinham um elevadíssimo nível de resistência à utilização dos dados, podia ser uma forma de, enfim, estimular a utilização. Em Portugal, como também fomos pioneiros em muita coisa, também somos pioneiros nas asneiras, desculpem-me a franqueza, e conseguimos acabar com a receita do SMS em 2005. E, portanto, aparecer o WhatsApp, enfim, até era bom, porque as pessoas tinham que comprar planos de dados para poder utilizar o serviço, uma vez que o SMS, a receita do SMS é muito baixa comparativamente com qualquer outro país da Europa à data. Portanto,
fazemos muitas asneiras. Acho que temos sido todos os operadores amigos do desenvolvimento, digamos, do que se chamava também, nos nossos tempos mais jovens, da sociedade de informação. Temos sido precursores, acho que temos criado as infraestruturas necessárias, porque, efetivamente, sem a base tecnológica, sem as infraestruturas, nada acontece. Mas, de facto, temos que também evoluir nos modelos de negócio, temos que ganhar coerência entre aquilo que é o nosso mindset do ponto de vista do negócio e aquilo que depois executamos efetivamente, porque o que temos assistido na realidade é uma destruição de valor muito significativa e perpetrada às vezes para mais 0,5%, mais 1% de cota de mercado, sem que depois a receita gerada é inferior àquela que perdemos. Portanto, então, nessa perspectiva de monetização, deixa-me só anunciar mais uma prediction da Deloitte que diz o seguinte, estou a traduzir do inglês, portanto, cerca de 60% de todo, isto obviamente é um estudo mais mundial do que nacional, cerca de 60% de todos os dispositivos sensorização, portanto, agora voltando falando um bocadinho mais da internet das coisas, e tentar perceber se essa internet das coisas pode ser uma oportunidade, quer para o hardware, fabricantes deste tipo de equipamentos, quer para os operadores, mais numa perspectiva empresarial, ou seja, no fundo, arranjarem aplicações, juntamente com as várias indústrias, de poderem monetizar ou não o tráfego que é gerado depois por todos esses sensores, e, portanto, a previsão é a seguinte, todos esse tipo de sensores vão ser comprados, pagos e usados pelas empresas. Portanto, 60% empresas, 40% cidadão comum. E cerca de 90% das receitas geradas por esses serviços de sensorização, vamos chamar assim, vão ser receitas correspondentes a modelos empresariais, portanto, a modelos de negócio que sejam profissionais empresariais. Portanto, aqui o ponto é saber, mudando de assunto, repito, é saber se, por um lado, a Samsung acredita nos wearables, obviamente que os wearables terão uma utilização mais pessoal, ou se acredita também que, fazendo parcerias com empresas e juntamente com os operadores móveis que providenciam o tráfego, se é um setor que deve ser, digamos assim, onde se deve fazer um investimento. Claramente, a mobilidade passa não só pelo telefone, passa também por integrar a convergência com outros equipamentos, como os wearables, que permitem estar cada vez mais conectados e permitir ao utilizador ter maior facilidade de estar conectado, sem esses inconvenientes retiradas do telefone ou do tablet, portanto, do bolso numa reunião ou num convívio social, mas claramente os equipamentos comunicam entre si e nós estamos muito apostados, portanto, que esta comunicação seja cada vez mais premente. Eu queria salientar dois tópicos. A parte de consumo, onde obviamente nós já começámos há alguns anos a tentar comunicar os nossos equipamentos, portanto, entre si, como a televisão, o tablet, o ar-condicionado, a máquina de lavar, que permite que depois, através de sistemas de domótica, podermos controlar a nossa casa de uma forma remota, mas, acima de tudo, estamos a fazer avanços significativos e era uma área que eu gostaria de também deixar aqui como oportunidade, a área da saúde. Portanto, temos modelos na Coreia de hospitais altamente já customizados para esta nova realidade, onde os utilizadores usam dispositivos móveis para aceder às consultas, para aceder ao seu estado clínico e onde os médicos também fazem uso deste serviço para melhorar toda a experiência do utente e para serem mais eficientes e, obviamente, poupando custos, mesmo que os operadores desenvolvam serviços que, obviamente, têm pricings diferenciados, mas que, de facto, o consumidor final vai beneficiar desta nova experiência. Mantenho a pergunta, acham que há oportunidades aqui de monetização ou é apenas mais um nice to have? Bem, eu acho que há oportunidades, eu acho que as curvas vão ser diferentes, mas há claramente grandes oportunidades, quer no segmento de consumo, quer no segmento empresarial. Acho que no segmento de consumo vai levar mais algum tempo, há aqui sempre um fator custo que não nos podemos aliar do mesmo. Na parte do segmento empresarial, corporativo, enfim, muito ligado até
tudo o que se passa do ponto de vista de Smart Cities, acredito que poderá evoluir muito rapidamente. Há muitos exemplos em países desde a Austrália, a Coreia, mesmo a nível europeu, de evoluções que aconteceram nos últimos meses, que são realmente impressionantes. Enfim, tudo o que tem a ver com mobilidade urbana, tudo o que tem a ver com motorização. E alguns desses exemplos, o que eu já prevejo é que inicialmente possam ser usados para fins públicos, numa ótica de racionalidade de custos, de eficiência, mas que rapidamente conseguem depois evoluir para, até para o consumidor final. Já há exemplos de aplicações, motorização de consumo energético, por exemplo, que o objetivo inicial e os primeiros testes estão a ser feitos num ponto de vista através dessa entidade pública, mas rapidamente depois foram estendidos ao consumidor final. Acho mesmo que estes temas associados à mobilidade urbana também é algo que eu acredito bastante. Acredito que, vai rapidamente direcionar para onde estão muitas pessoas é muitas necessidades, e rapidamente acho que vão surgir, aplicações interessantes que rapidamente vão disparar e vai ser uma inevitabilidade, sem esquecer depois aquilo que tudo está a ser feito, desde a indústria automóvel, são algumas coisas visíveis, outras que ainda não são visíveis, No fundo, a internet nos automóveis. Sem dúvida. Claro, e isto é vender só mais um cartão, de acordo com, ou mais um acesso, entrar em um plano de dados, ou consegue-se, para além disso, extrair mais, além de fidelização à entidade em causa, consegue-se mais alguma coisa? Eu diria que o António já resumiu muito bem o que é o scope da aplicação disto, que é de facto enorme. Eu também acredito que isto terá uma aplicação prática muito mais rápida nas empresas, porque têm a capacidade para fazer deployment de tecnologias ainda não completamente maduras e de as adotar de uma maneira completamente diferente do consumidor final. Também acredito que a prazo haverá um impacto grande disto do lado do consumidor, mas só gostava de fazer aqui um bocadinho contraditório por duas razões. Primeiro, nós vimos hoje de manhã um gráfico muito interessante em que se via a velocidade de adoção do smartphone versus outras tecnologias. Essa velocidade de adoção do smartphone resulta essencialmente de uma standardização em torno de duas grandes plataformas, depois houve muitas que ficaram pelo caminho, e essa standardização e essa escala que se criaram em torno dessas duas plataformas permitiram que o custo dos devices baixasse muito rapidamente e que se levasse a uma massificação do smartphone e a uma democratização muito rápida. O problema que eu vejo nos wearables hoje é que nós não vemos isso. Nós vemos, pelo contrário, uma fragmentação enorme que é bastante confusa para o consumidor. Ou seja, vemos players que vêm do mundo dos computadores e dos tablets e dos smartphones, vemos players que vêm do mundo como a Garmin, que vem um bocadinho do mundo dos devices especializados de desporto, e por aí fora, e por aí fora. Isto é realmente confuso para o cliente. E, portanto, o que eu receio é que, não emergindo standards, ou pelo menos algumas plataformas vencedoras, isto leva a um atraso na adoção dos wearables muito significativo. Não, obviamente, reconhecendo que o impacto e o potencial a médio prazo é enorme. O segundo ponto é, efetivamente, o da monetização. Aí, eu acho que temos um grande desafio enquanto operadores, porque, efetivamente, para tudo o que são devices ou acessórios, o smartphone é o hub por excelência. E aí a questão é como é que se consegue segmentar preço, se é que se consegue, para quando eu ligo mais um device que basicamente está ligado ao smartphone e não tem um SIM próprio. Não estou a dizer que esse tema seja impossível de resolver, mas não é fácil. Isto dos wearables, mas na Internet of Things já não é bem assim, não é? Podemos falar de wearables, podemos falar de todos os acessórios que se conectam com o smartphone, pode ser um computador de bicicleta, pode ser N coisas. O modo primário de conectividade desses devices não é com cartão próprio, há muito poucos devices com cartão próprio, é essencialmente via Wi-Fi ou Bluetooth com o smartphone. E isso cria desafios, se quisermos, de extração de valor relativamente grandes, que a indústria tem que pensar maduramente sobre eles para ver como é que se resolvem. Que, by the way, convinha evitar o que aconteceu muito no IoT empresarial, em que o IoT empresarial, numa primeira fase, se tornou uma commodity pura, com os cartões a ser vendidos a 1 euro ou 2 euros por mês, e isso, basicamente, porque o serviço de base era muito indiferenciado. Convinha não repetirmos esse erro aqui, porque, uma vez mais, como estava a ser dito há pouco, isso não propicia que nós criemos valor adicional para sustentar tudo isto no futuro. João. Partilho
Já muito foi dito. Sim, partilho das opiniões. Acho que o Duarte acrescentou aqui um ponto importante. A standardização é fundamental para aumentar a velocidade de adoção das tecnologias e digamos, das funcionalidades que podem trazer. Hoje em dia, já no caso dos wearables, já há o universo iOS e há o universo Android, e portanto... Mas há outros, já é essa barreira. Né? Claro. Há vários aplicativos proprietários. Eu acho que aqui no caso do nosso amigo e colega da Samsung, acho que um dia vai ter que rever aquela coisa de ser OTT. Sim. Os temas proprietários, de facto, têm pouco espaço. Claro. E a história tem provado sucessivamente que assim é uma questão de tempo. Agora, obviamente, o mundo está dominado por iOS e por Android. Claro. O que também tem os seus desafios, os seus temas para discussão, mas enfim, acho que será. Bom, eu agora, um bocadinho à grega, fazia aqui um referendo na sala. Já passámos o nosso tempo, com certeza haverá pessoas, apesar do bom coffee break, com alguma fome. Eu faria aqui uma votação. Quem é que gostaria de continuar e quem é que gostaria de não continuar? Quem é que gostaria de continuar esta discussão? Só há um voluntário. E quem é que gostaria de ir almoçar? Então pronto, encerramos assim. Eu até ia abrir a pergunta à audiência, mas de facto já são 1h05 e nós costumamos aqui de cumprir, até para não pagar mais dados, gostamos aqui de cumprir os horários. Muito obrigado, resta-me agradecer em nome da organização.